Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite. Boa noite. Vou apresentar para vocês hoje aqui um frameworkzinho, uma solução para fazer teste de aceitação. Se chama Jab e ele se escreve com G, mas se pronuncia com J, tá? E o que é que ele é? Uma solução para a gente fazer teste automatizado de browser. E ele reúne o poder do web browser, né, que a gente tem do Selenium, com a elegância do jQuery para fazer a seleção de conteúdo e a robustez do PageObject, né, um pattern que a gente tem para poder fazer testes de aceitação, e a expressão também do Groovy. Então, está tudo isso aqui envolvido. E a gente consegue fazer integração com JUnity, com Cucumber e também com teste NG. E com Spock, claro. Embora ele consiga fazer com todos esses, o próprio site, a documentação recomenda que você utilize o Spock, lógico, né? Porque já é desenvolvido em Groovy, né? Então fica tudo mais fácil de fazer a integração. Aí, tem documentação boa? Claro que tem, né? Então tá aqui a documentação, tem esse book aqui que é bem completo, tá ali a URL. É bem completo aqui a documentação, eu gostei, né? Estudando, não tive dificuldade nenhuma para entender o que estava lá. Então, falando um pouquinho do web browser, né? Bem, o web browser, a gente está acostumado que a gente faz bastante coisa com ele, e ele fornece uma camada extra para a gente poder escrever as coisas de uma maneira mais simples, só que ele permite também, o Jab permite que você faça implementação mais baixo nível, que você consiga implementar as coisas direto no web browser, tá? Embora ele tenha uma camada para poder facilitar. Como eu disse, ele está integrado também com o jQuery, então ele tem uma API Navigator que ele tem, que meio que é um análogo do jQuery, que na verdade por trás acaba utilizando o jQuery. Então, alguns exemplos aqui, para você poder selecionar um div, né, do mesmo jeito que a gente selecionaria um div se tivesse no JavaScript. Você pode falar assim, olha, eu quero só o primeiro div, você passa o índice. Você pode falar, olha, eu quero um div que tenha um title section, por exemplo. Ou você pode colocar qualquer outro atributo, né? Você não está limitado, pode colocar qualquer outro atributo. Você fala, olha, eu quero que pegue apenas o primeiro div que tiver atributo tal. Ou que tenha o class main, ou que tenha o class main só o primeiro, tal. Então isso ajuda bastante. E todos eles retornam um objeto navigator, e que você consegue fazer outras coisas com ele, tipo, você consegue fazer um part, você consegue fazer um next, você consegue fazer uma série de outras coisas, assim como você também consegue no jQuery. Para você poder fazer um find ali, você fala, olha, eu quero um parágrafo, quero fazer um find num table, pegando um atributo cell spacing 0, por exemplo. Você consegue fazer isso. Então, como que é para poder escrever os testes nele? Você tem esse inline scripting, que é a forma mais simples de fazer. Então ele tá indo no site do Google, né? Tem esse Go que está indo para o site, está fazendo um assert para verificar se o title é o Google. Depois ele está pegando o input, aquele input onde a gente digita, ele está digitando Wikipedia e está aguardando até aparecer a página que tem o title Google Search. Encontrou, ele vai pegar o link, vai clicar no link e vai verificar se a página que veio é Wikipedia. Então esse aqui é o mais simples de todos, né? Não é o mais bonito, ou até mesmo a forma mais correta de se fazer um teste de aceitação, porque a gente não consegue reaproveitar muita coisa aqui. Mas vocês viram que com muita facilidade você consegue fazer um teste aqui. Aí tem outra forma, que é o que a gente utiliza, que é o PageObject, né? A gente faz aqui inclusive com Watcher. Então o PageObject é assim, você tem algumas classes que vão te ajudar, que vão facilitar para você poder separar o código de verdade do spec. Então, em uma classe vai ficar o spec, que é os asserts, que são as chamadas, e no outro vai ficar o código de verdade, que é onde vão ter as chamadas, onde você vai pegar os elementos e tal. Então, você tem uma classe chamada módulo, que nessa classe você coloca tudo que você vai poder reutilizar. Então, por exemplo, um button. Um button você vai poder utilizar em vários
em vários lugares. E você consegue, inclusive, passar parâmetros para ele. Então, por exemplo, você tem um button, você vai criar um button, e você quer passar um parâmetro para o button, porque você vai ter vários lugares que vão ter, os buttons vão ter nome diferente, só que todos os buttons seriam de input, por exemplo. Você consegue passar o parâmetro ali, você não precisa ficar criando todas as vezes, ou todas as vezes você precisa ficar repetindo esse código. Então, o módulo é quando você quer reaproveitar. Você cria um módulo, você vai conseguir reaproveitar ele em vários outros cenários. Tem a classe também Page, que você estende ela para você poder definir o conteúdo da página. Então, quando você vai definir o conteúdo, você define ali a URL, né, daquela página. Se for, no caso, Home, ali você pode definir a URL. Você define o title, você pode definir o conteúdo, então tudo que aquela página tem, que você vai precisar usar lá na frente, aí você pode definir algumas, tipo, como se fossem funções, na verdade, né? São conteúdos parametrizados, que você consegue passar parâmetros para ele, então ali ele está falando que o search vai utilizar o módulo, e que vai passar para o botão o Google Search, para ele poder encontrar o botão do Google lá. E você tem o resultado aqui embaixo. Então, no resultado é a mesma coisa, você define como que vai ser o resultado. O legal é que aqui nós temos alguns asserts implícitos. Por exemplo, o at ali. O at já está validando que a página tem que ser do Google. Aqui, por exemplo, também já vai estar fazendo algumas validações. Ele vai estar procurando, por exemplo, um LI que tenha o class G. Ele vai validar se isso aqui existe também. Se isso aqui não der, ele já vai dar erro. Então tem algumas coisas que estão implícitas nele aqui. Bem, aqui ele está fazendo o seguinte, ele está pegando o primeiro link e está verificando, está pegando o resultado desse link, colocando nesse primeiro que ele está encontrando aqui, e depois no teste aqui, ó, a gente trocando agora aquele script inline para utilizar os page objects. Ele vai clicar no primeiro link que ele encontrar. Então, esse aqui é meio que uma mescla das duas coisas. A gente pegou o inline que tinha lá, então a gente está fazendo tudo num método só, que é o método drive, está passando para ele todos os parâmetros, só que tudo junto. Então a gente está falando, olha, vai na página home do Google, verifica se é realmente o Google, e depois no search você vai buscar a Wikipedia, vai aguardar até que apareça a página, vai verificar se o primeiro link veio corretamente, e vai clicar nesse link e vai ver se foi para a página do Wikipedia, certo? Bem, como eu disse para vocês, a documentação recomenda que você use Spock. Então, como é que ficaria isso aqui no Spock? Você tem os mesmos blocos, given, spec, when e assim por diante. Esse aqui é o mesmo teste utilizando o page object, só que de uma maneira muito mais bonita, muito mais elegante, porque o framework Spock é uma beleza. Ah, tá. E aí o Spock, você vai utilizar esse GabSpec aqui, que é tipo assim, uma adaptação do Spock pro Jab. E você também pode fazer com o Cucumber, tá? A gente usa pouco o Cucumber, mas o Cucumber ele tem esse before, que você pode definir o que vai fazer antes de começar, o after também, e você define nos blocos, você define o texto. Você também pode fazer isso através de um arquivo de texto mesmo. Você pode colocar um arquivo de texto que ele consegue também pegar as variáveis que ele vai utilizar para fazer o teste. Então isso aqui é não exatamente aquele mesmo teste, mas utilizando a mesma ideia de page object também, tá? Bem, para você poder interagir com o conteúdo, você tem essas opções para fazer os seletores, né? Então tem o CSS, Selector, aí você pode passar um índice, você pode passar um atributo e você pode passar inclusive até regex. Então tem um exemplo ali, você pegando um H1, você quer pegar o de índice 2 que tem o class heading, né? Ou você quer pegar um div que dentro desse div tem um P e assim por diante, né? Bem, você pode pegar também pelo próprio CSS, né? Usar o CSS. Você pode utilizar os ranges, como eu falei, 0, 2. Você pode colocar de 0 a 1. Você pode utilizar, inclusive, alguns matchers do próprio Groove, né? O asterisco, arroba, para você poder conseguir fazer esse tipo de validação com chave. Então, é uma coisa legal. Aqui também que ele está utilizando alguns padrões, então pode ser regex, ou você pode utilizar padrões starts with, ends with, coisa do tipo. Tá? Você pode pegar por qualquer atributo, como eu disse. E aqui está todos os padrões que ele já tem pré-definido, né? Contains, que é end with, contains word, não contains, e assim por diante. Tá? Tem uma lista grande aí. Para você poder fazer as iterações, a iteração mais básica é a click. Só que às vezes a gente precisa fazer double click,
precisa fazer clicar com o botão direito, coisa do tipo. Então você tem esse interact, esse Match Interact, que você faz como se fosse uma closure, na verdade, onde você define iterações que são um pouco mais complicadas, né? São um pouco mais, ele tem um pouco mais de trabalho, como por exemplo, fazer um drag and drop, ou fazer alterar o tamanho, de repente, do elemento, clicar com o botão direito, esse tipo de coisa, tá? Então você tem esse método interact para você poder conseguir fazer isso daí, tá? Bem, o page, como eu falei para vocês lá atrás, é para você poder definir conteúdo. E basicamente você faz assim, você define o nome, né, que é uma variável que você está criando, e a definição de como ela é. Então, no content ali, você está fazendo uma closure que está falando o seguinte, olha, eu vou criar ali um div, e o meu div ele vai ser encontrado desta forma. Quando você estiver fazendo os asserts aqui embaixo, você fala que o que você quer o div, você quer o texto, por exemplo, do div. Isso aqui está sendo definido aqui em cima. Então aqui você define todo o conteúdo da página para você poder conseguir utilizar nos seus specs, tá? Você tem o to também, que o to é assim, você vai criar um help, então você fala, esse help vai mandar para help page. Esse help page é uma outra classe que tem a definição desse help page. E você fala que esse link vai ser encontrado através de um A e vai ter o text help. Aqui está o help page e tal. E aí quando você está fazendo o teste, você fala, olha, eu quero que você vá para o exemplo page, que vai para essa daqui, e você clica no help link. Quando você clicar no help link, ele automaticamente sabe que tem que mandar para esse help page. E aí você consegue fazer uma search para verificar se a instância está correta, se ele encontrou a classe correta. Ele também tem um esquema de cache, que é tipo assim, você busca um elemento, e aí você não quer ficar pegando esse elemento de novo. Então você fala, olha, nessa página aqui eu quero que o elemento, sei lá, um value seja cacheado. Como esse exemplo, estou indo para a página exemplo, estou pegando aqui, estou verificando que o valor é 1. Eu alterei o valor, só que quando eu buscar de novo ele continua 1 porque eu falei que queria cache, então ele não foi buscar de novo. Essa alteração que eu fiz não refletiu. Se eu desabilitar o cache, com o cache desabilitado, ele vai buscar e vai pegar com alteração. Então, só para mostrar para vocês, esse exemplo do PageJob, né? Eu fiz um esquema para o Labs aqui, então defini o Labs, criei uma classe chamada Labs Home e coloquei ali, só peguei o menu. Então peguei o menu, e aí o menu eu coloquei nesse módulo aqui, que eu estou pegando só o menu que eu quero, que no caso é o link do Papo Reto. E aí tem a página do Papo Reto, como é que é o nome dela tal, e fiz o teste utilizando JUnit, para poder mostrar ali com o JUnit, né? E fiz também o mesmo teste utilizando o Spock. Cadê o Spock? Aqui. Fiz o mesmo teste utilizando o Spock. E fiz também o teste utilizando o driver direto, que seria um inline, tá? Eu vou rodar para vocês, só para vocês verem como que é. Bem, para poder rodar, no caso eu estou fazendo com o Gradle. Você pode fazer com o Maven também, mas por questão de facilidade eu estou usando o Gradle aqui. E você pode passar o nome do browser que você quer. Se você não passar nenhum, ele vai pegar o que eu defini aqui no meu source, na minha configuração, eu defino quais são os browsers que eu quero trabalhar. No caso meu aqui tem 3, se eu não passar nada, ele vai rodar os testes nos 3. Eu vou pedir para ele rodar só no Firefox. E a gente vai ver aqui ele... Aí ele vai executar 3 vezes, né, a mesma coisa. Na última vez ele vai fazer uma busca, que eu fiz uma implementação um pouco melhor. Mas basicamente ele vai entrar aqui, vai procurar esse menu, né? Nesse menu ele vai achar o Papo Reto, vai clicar no Papo Reto, para verificar se a página que retornou é a página do Papo Reto. Daí na última vez que eu vou fazer, que é com o WebDriver, eu vou buscar, vou fazer uma busca aqui na pesquisa. Então essa segunda vez... Aí nessa daqui eu vou fazer vou buscar ali por Ismael e vou verificar se veio, por exemplo, clareza dos objetivos. Que eu vi que já tinha lá hoje, então estou verificando se já tem lá. Beleza? Então é isso. Ok? Obrigado. Tá gravando? Mas já passou 10 minutos? Que menino! Sério? Te juro que pra mim passou 5 minutos, meu. Não é possível.